Recentemente, surgiram informações sobre a queda de um F-16 ucraniano, um acontecimento que chocou muitos, especialmente porque os primeiros F-16 chegaram à Ucrânia, no início de agosto deste ano. A perda do caça, apenas algumas semanas após sua chegada, levantou questionamentos sobre o que deu errado. O piloto envolvido foi o coronel Oleksiy Munfish, uma figura conhecida que anteriormente viajou aos Estados Unidos, para incentivar o envio de F-16 à Ucrânia. Ele era muito respeitado, e sua perda foi profundamente sentida por colegas, amigos e familiares. As autoridades não forneceram muitos detalhes iniciais sobre o incidente, devido à sua natureza delicada. No entanto, algumas informações começaram a ser divulgadas por fontes, sugerindo que o F-16 pode ter sido atingido por estilhaços, o que resultou na queda do avião. Munfish estava engajado em uma missão crucial. Ele e outros F-16 estavam colaborando com sistemas de defesa aérea, como o Patriot, para interceptar mísseis e drones lançados pelos russos contra alvos na Ucrânia. Essas operações são altamente complexas e perigosas. Especialistas em defesa ucranianos apontam que o uso de diferentes sistemas e tecnologias, muitas vezes incompatíveis entre si, torna o trabalho ainda mais arriscado. Os pilotos ucranianos estão acostumados a operar aviões de combate mais antigos, como os MiG e Sukhoi, que foram modernizados, mas não têm as mesmas capacidades tecnológicas dos F-16. As aeronaves mais velhas da Ucrânia já haviam derrubado mísseis russos, mas isso sempre foi arriscado. Um piloto comentou que eles têm apenas uma fração de segundo para decidir e disparar suas armas contra mísseis que viajam em alta velocidade. O F-16, uma aeronave fabricada nos Estados Unidos, traz vantagens significativas, como controles de voo mais avançados e radares de alta precisão. Além disso, suas armas são do tipo dispare e esqueça, o que significa que o piloto pode lançar o míssil e se concentrar em outras tarefas, algo que os jatos soviéticos mais antigos da Ucrânia não conseguem fazer com tanta facilidade. Na noite da queda, o F-16 de Munfish e seus colegas estavam envolvidos em uma operação para interceptar mísseis russos. De acordo com as autoridades ucranianas, a missão foi bem sucedida até certo ponto, com 4 mísseis inimigos sendo abatidos. No entanto, durante a aproximação a outro alvo, o contato com o caça de Munfish foi perdido, e mais tarde foi confirmado que o jato havia caído. Há várias teorias sobre o que causou a queda do F-16. Uma delas sugere que ele pode ter sido atingido por fogo amigo, ou seja, por sistemas de defesa aérea ucranianos. Outra possibilidade levantada é que o jato pode ter passado por uma nuvem de destroços causada pela destruição de um míssil russo. Fragmentos desses mísseis podem ter danificado o F-16, levando à sua queda. Essa teoria ganha força devido a incidentes anteriores envolvendo aviões ucranianos. Desde o início do conflito, a Ucrânia já perdeu outros caças, como MiG-29 e Sukhoi, devido a estilhaços e detritos no ar. A queda do F-16 pode ser um caso semelhante, já que o risco dessas missões é alto. Essas operações requerem uma coordenação precisa entre as aeronaves e as defesas aéreas em solo. No entanto, um dos desafios enfrentados pela Ucrânia é a falta de uso de sistemas de identificação amigo, ou inimigo, IFF, na sigla em inglês, que ajudam a distinguir entre aeronaves amigas e hostis. Esse problema persiste desde o início da guerra, já que tanto as forças russas quanto as ucranianas utilizam aviões similares, como os MiG e Sukhoi. Devido à ausência de IFF, há o risco de confundir jatos ucranianos com aviões inimigos. Essa questão se torna ainda mais crítica com a introdução dos F-16, já que a falta de coordenação adequada pode aumentar o risco de acidentes. Até o momento, as autoridades ucranianas estão investigando todas as possibilidades, incluindo erro do piloto, mau funcionamento técnico e fogo amigo. No entanto, especialistas acreditam que o mais provável é que estilhaços de mísseis destruídos tenham atingido o F-16, levando à sua queda.
Um executivo da indústria de defesa ucraniana comentou que casos semelhantes já ocorreram, resultando na perda de outros caças. No início da guerra, a Ucrânia perdeu 4 aviões dessa forma, mas como eram modelos mais antigos, a atenção sobre esses incidentes foi menor. O Ministério da Defesa da Ucrânia e a Força Aérea não confirmaram oficialmente se o F-16 foi vítima de fogo amigo, e uma resposta final só deverá ser divulgada após a conclusão da investigação. Um dos grandes desafios para os pilotos ucranianos é a transição dos caças soviéticos antigos, como o MiG-29, para os F-16. Os jatos americanos possuem controles e sistemas de voo muito diferentes. Por exemplo, enquanto os MiGs têm sistemas de controle mais mecânicos, o F-16 é operado por um sistema eletrônico de controle de voo, o que exige uma adaptação no estilo de pilotagem. Além disso, o cockpit do F-16 é equipado com displays digitais avançados, enquanto muitos dos jatos ucranianos ainda utilizam painéis analógicos. Embora modificações tenham sido feitas para permitir que as aeronaves ucranianas utilizem armas ocidentais, como o míssil M120, essas adaptações não são perfeitas. Apesar dessas dificuldades, os pilotos ucranianos têm se saído bem no treinamento e na operação dos F-16. Mesmo após a queda de Moonfish, outros pilotos continuaram a realizar missões com o jato, sem maiores incidentes reportados. A perda de Moonfish reacendeu o debate sobre a rapidez com que os pilotos ucranianos foram treinados para operar os F-16. Enquanto os apoiadores da Ucrânia reclamam que o treinamento foi demorado, as autoridades dos Estados Unidos alertam sobre os perigos de apressar esse processo. Apesar das incertezas, não há evidências de que o treinamento inadequado tenha sido um fator determinante no incidente. Na conferência da Associação das Forças Aéreas e Espaciais, o general James Hacker, chefe das Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa, mencionou que uma investigação está em andamento e que os Estados Unidos ofereceram assistência à Ucrânia nesse processo. A integração de uma nova plataforma, como o F-16, em um exército que já está em combate ativo é um processo complicado. Embora outros países pós-soviéticos tenham adotado aeronaves ocidentais, a Ucrânia está colocando o F-16 diretamente em missões que antes eram realizadas pelos MiG-29 e Sukhoi, o que aumenta os riscos. Em resumo, a queda do F-16 não significa que a aeronave seja inadequada para o conflito. O F-16 traz capacidades significativas para a Ucrânia, como a habilidade de lançar mísseis de longo alcance de maneira mais eficaz. No entanto, como destacou o general Hacker, o F-16 não será uma solução imediata para garantir superioridade aérea, mas sim uma ferramenta que precisa ser integrada cuidadosamente para oferecer um impacto a longo prazo. E assim concluímos este vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização do Notícia Militar. Até o próximo vídeo.